Shhh. Fala, Terker, tudo tranquilo? Aqui é o Eric. Nesse conteúdo vamos conversar sobre linguagem de máquina, linguagens assembly e linguagens de alto nível. Você já ouviu falar nesses termos enquanto está aprendendo a programar? Os programadores escrevem instruções que vão virar programas para realizar algo pelos computadores. A escrita de um programa pode ser feita de algumas formas. Uma delas é diretamente conversando com o computador. Porém, isso pode ser um pouco complexo. Mas existem formas de escrever mais facilmente um programa e depois ele ser traduzido para a linguagem que o computador entende. Existem 3 tipos de linguagem que podemos usar para criar programa: linguagem de máquina, linguagens assembly e linguagens de alto nível. Linguagens de máquina. A linguagem de máquina é a língua que o computador entende. Cada computador entende a sua própria linguagem. Essa linguagem também é conhecida como código-objeto. As linguagens de máquina se comunicam com números binários, que são formados por sequências de zeros e uns, o que é muito difícil de ser entendido por um ser humano. O fato de ter que escrever tudo em um computador com sequências de zeros e uns fazia a programação de um computador ser muito lenta, além de gerar muitos erros, já que se errasse uma sequência de zeros e uns, o computador interpretaria incorretamente o programa. Linguagem assembly. A linguagem assembly veio para facilitar. Ela se torna um interpretador de palavras da língua humana e depois transformava essas palavras em comandos binários para que o computador entendesse. A linguagem assembly é formada de abreviatura de palavras que nós conhecemos, porém no inglês, e as transforma em comandos para que o computador interprete corretamente o que deve fazer. Essa tradução de palavras abreviadas do inglês para a linguagem de máquina facilitou bastante a programação, o que fez pessoas programarem mais rapidamente, cometendo menos erros na programação. Linguagens de alto nível. As linguagens de alto nível surgiram quando apareceu um problema na linguagem assembly. É que para fazer uma simples tarefa era necessário escrever ainda muitas linhas de códigos, o que para muitos era muito tedioso. Então surgiram os compiladores, que recebem programas escritos no inglês, mas com palavras do cotidiano, e as transformam em programas de computador, traduzindo essas palavras do vocabulário em linguagem de máquina, que o computador consegue interpretar. Com essa evolução, as linguagens de alto nível se tornaram as preferidas para se programar, pois é mais fácil para o ser humano entender e escrever programas. Algumas linguagens de programação que seguem essa linha são o PHP, Java, C++, C, C#, JavaScript, Python, entre diversas outras linguagens de programação mais modernas. Esse processo de compilação pode levar um tempo para ser processado por um computador, e algumas linguagens não precisam nem ser compiladas. Essas linguagens são chamadas de linguagens interpretadas, como é o caso do JavaScript, que é interpretada pelo navegador do computador. E você já conhecia essas linguagens? Deixa aqui nos comentários que eu estou curioso para saber. Aproveita, deixa um like, me segue, compartilha o vídeo e entra nesse site que aparece aqui embaixo, porque lá está recheado de informações gratuitas. Nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!